O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre a intolerância ao glúten, cada dia mais comum, e ainda existem pessoas que falam que é coisa de modinha. Hoje eu estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal, que vai desvendar os mitos e os mistérios em relação ao glúten. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez. Uma satisfação enorme, já praticamente nos últimos programas do ano, né? É, exatamente. Esse vai ser o primeiro do ano. Então, primeiro do ano, né? Primeiro programa do ano. Já vamos entrar em 2024. Mas o assunto é muito interessante, falar sobre o glúten. Primeiro eu gostaria de esclarecer que o glúten é um alimento, é uma proteína, que está na farinha de trigo, no malte, na cevada, no centeio e outras substâncias. É uma proteína importante para a nossa saúde. Mas tem pessoas que não toleram o glúten. E muitas vezes ocorrem manifestações importantes na sua vida, a nível de intestino. Nós temos que desvendar 3 parâmetros importantes aqui hoje. Nós temos que falar um pouco sobre a doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten, mas de origem hereditária. Nós temos a sensibilidade, uma intolerância devido à sensibilidade ao glúten, que é alergia ao glúten. E, mais propriamente, a intolerância ao glúten, sem causar maior danos, mas causando uma certa indisposição na pessoa a nível intestinal. São parâmetros que nós devemos entender. Eu queria dizer, então, começando assim pela doença celíaca, para diferenciar da alergia e da intolerância, porque todos eles têm intolerância, mas cada um com as suas características. A doença celíaca é uma doença autoimune, ligada a um gene, hereditária, onde o próprio organismo ataca a célula da mucosa intestinal, do intestino delgado, perante ao glúten, a proteína do trigo ou de outras substâncias, devido a uma imunoglobulina A, imunoglobulina GG, que estão presentes nessa reação imunológica, que é um anticorpo, que ataca, então, reconhece o glúten como um antígeno, como um elemento atacando o intestino. E eles reagem, causando uma reação inflamatória a nível da mucosa intestinal, onde as vilosidades do intestino são comprometidas com o passar do tempo. O que acontece com o celíaco? O celíaco é diferente da alergia, depois eu vou falar. O celíaco muitas vezes se manifesta num período mais tardio, 4, 5 anos de idade, 6, 10 anos de idade, quando começa a ter um maior contato com essas substâncias, bolo, bolacha, pão, e com isso vai ocorrendo aquelas manifestações características. Que manifestações são essas? Que você, neste momento, está me escutando e que muitas vezes não sabe, tem um filho, a criança reclamando constantemente de dor de barriga, barriga estufada, inchada, diarreia, né? Essa criança pode ser um celíaco, até que prove ao contrário. Então, alguns exames têm que ser realizados. Mas a manifestação mais importante, os sintomas mais importantes no celíaco são
na realidade, a mudança do hábito intestinal, diarreia, gases em demasia, as fezes muitas vezes são fétidas, né? Pode ter muco nas fezes, e também a pessoa pode apresentar uma prostração, uma fadiga, um cansaço, uma sonolência, cefaleia, indisposição. Há vários momentos quando ele ingere. Então isso dá um mal-estar muito grande na pessoa, na criança ou no adolescente ou no adulto, que possa ser portador da doença celíaca. A doença celíaca, então, ela compromete a mucosa intestinal. Ocorre uma reação inflamatória. E com o passar do tempo, ela destrói aquelas características normais do intestino. Se ele tiver a foto aí, ele pode apresentar, para a pessoa ter uma ideia do que é. Se puder projetar, era importante. Porque aí, no celíaco, ocorre uma dificuldade de absorção dos alimentos, das substâncias, das vitaminas, sais minerais, e muitas vezes leva a pessoa a desnutrição, uma criança, enfraquecimento, emagrecimento, indisposição, compreendeu? Isso é muito importante, porque se você tiver a noção, a mucosa fica diferente na doença celíaca. E o diagnóstico, vocês poderiam perguntar para mim como é feito. O diagnóstico é feito com a dosagem no sangue dessas imunoglobulinas, esses testes realizados, e quando não for possível, tem que se fazer uma biópsia de intestino para avaliar melhor as características da mucosa, o que está sendo acometido. Então, o celíaco, de maneira nenhuma, pode ingerir glúten. Certo, o programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a intolerância ao glúten. Eu estou recebendo o imunologista Dr. Mário Caporal. Doutor, vamos falar agora sobre a alergia, então? Sim. Nós temos que ter uma noção. A diferença entre o celíaco, que é uma intolerância ao glúten por uma razão autoimune, e o aumento da sensibilidade ao glúten, que é a alergia. Isso aí já por uma reação imunológica da imunoglobulina E. O que acontece? Quando a pessoa tem alergia ao glúten, ele já começa a manifestação bem cedo, logo que a criança começa a ter contato com o glúten. Nos primeiros anos de vida, a intolerância se manifesta por essa reação imunológica também. A alergia não causa tanto transtorno a nível da mucosa intestinal, não causa reação inflamatória típica como na doença celíaca, com destruição da mucosa, das suas vilosidades. Mas a alergia é uma reação imunológica com manifestações no nosso corpo, no nosso organismo, em vários órgãos. Essa manifestação pode ocorrer por alergia ao glúten, por sensibilidade a essa proteína. No aparelho respiratório, por exemplo, nós temos desde as fossas nasais, no nariz, nós podemos ter rinite, um tipo de uma rinite alérgica, com obstrução, espirrando, nariz congestionado. Pode acontecer. Pode acontecer manifestações da pele, como urticária, bolinhas de água, coceira, né? A pessoa pode ter essas manifestações na pele. A pessoa pode ter enxaqueca, pode desenvolver enxaqueca por intolerância, por alergia ao glúten.
pode ter distúrbio intestinal, gases, pode dar diarreia, pode dar, né? Então, a pessoa que tem alergia ao glúten tem que tomar muito cuidado, porque o glúten ele pode dar um espasmo acentuado nas vias respiratórias. Tem casos que dá até edema de glote, dificultando a respiração da pessoa. Edema assim nos olhos, fica tudo inchado, que muitas vezes precisa um atendimento imediato. Naqueles casos que a pessoa tem uma alergia mais acentuada, sabe, Gabi? Esse é o princípio da alergia. A alergia, o médico então vai ter que afastar entre a alergia e a doença celíaca. Fazer os testes necessários para ver o que na realidade se é alergia ou é doença celíaca. Neste caso da alergia, quando tira o agente causador, que é o glúten, cessa a manifestação. E quem tem alergia ao glúten, na realidade, ele não pode ingerir esta proteína, porque vai dar alteração. Dependendo de cada pessoa, pode ter manifestações mais sérias para o lado das vias respiratórias, como eu falei, de rinite, urticária, no corpo, coceira, isso tudo pode manifestar. Então tem que fazer o teste direitinho para saber como está ocorrendo. Um detalhe que eu gostaria de falar. Hoje, muitas pessoas fazem restrição do glúten, mas sem ter doença alguma, nem doença celíaca, nem alergia. Então, como o glúten é uma proteína, um alimento, não há necessidade da pessoa, eu não vou comer glúten. Você não vai comer glúten por quê? Você tem algum problema? Não sei se tem. Se você não tem, não faz mal ingerir o glúten. Eu quero deixar bem claro, o glúten é uma proteína boa também para a nossa saúde. Mas, infelizmente, tem pessoas que não toleram essa proteína. Há uma diferença que ela pode causar problema para a pessoa. Mas, de um modo geral, a gente não pode sair por aí e dizer, não coma glúten, não vamos ingerir glúten porque faz mal para a saúde. Não, ele não faz mal para a saúde. O que faz mal é para as pessoas que têm o componente para alergia ou para doença celíaca. Depois eu posso falar um pouco também da intolerância ao glúten. Certo, o que eu ouço bastante, doutor, as pessoas têm um povo que faz a dieta justamente por o que a indústria muitas vezes vende, porque a gente sabe que há um mercado por trás disso, né? Os produtos, tudo que é comercializado, mas tem a questão da mudança do trigo, né? De como o trigo era para como o trigo é hoje. Não sei se o doutor quer falar um pouquinho sobre isso. Sim, o trigo, um outro dia nós já falamos sobre os alimentos transgênicos. Sabemos que eles mudaram as suas moléculas de absorção. Não resta dúvida que essa mudança do trigo vai levar um número maior de pessoas à intolerância ao glúten. Essa intolerância que não chega a ser uma alergia e nem pouco uma doença celíaca, mas que a pessoa tem a intolerância. E o que eu percebo bastante as pessoas falando também é gente que faz o exame e não dá nada, mas através de sinais e sintomas, né, quando come, se sente mal. Nesses casos. Perfeitamente. Quando a pessoa ingere o produto, ele vai ter manifestações de indisposição intestinal, plenitude pós-prandial, após a alimentação, o intestino fica inchado, indisposto por essa intolerância. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e nós já voltamos, não saia daí.
O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre intolerância ao glúten. Eu estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, e em relação ao diagnóstico e ao tratamento, né, para as pessoas que estão nos assistindo que tiveram de repente? Ô Gabi, antes de entrar um pouco, eu gostaria de falar um pouco sobre essa intolerância. Certo. Porque muitas pessoas, hoje em dia, com a mudança do tipo de trigo, de outras substâncias que também são colocadas a nível do trigo, na farinha, a pessoa pode apresentar uma intolerância ao glúten. E essa intolerância é como se você tivesse, por exemplo, uma intolerância à melancia, uma intolerância à banana, né? Então a pessoa tem a intolerância com manifestações evidentes, muitas vezes de indisposição intestinal, com flatulência, intestino inchado, com plenitude pós-prandial, distúrbio no intestino, nas fezes, dor de cabeça, muitas vezes relacionada a essa intolerância, sem ter doença propriamente dita. Vai fazer o exame, não vai manifestar nada. A pessoa não vai ter nada. A nível de mucosa, nem de imunoglobulina, nem a IgA, IgG, IgE, não vai ter alteração. Vai ser normal, mas ela tem uma certa indisposição ao glúten. Então essas pessoas muitas vezes têm que restringir o uso do glúten para não se sentir assim indisposta, tá? Hoje, o diagnóstico da intolerância ao glúten ou da alergia ao glúten ou da doença celíaca são exames realizados laboratorialmente, através de laboratório, exame de sangue, para dosar essas imunoglobulinas e ver até que nível a pessoa tem um aumento de sensibilidade ao glúten. Muitas vezes há necessidade de fazer uma endoscopia, fazer uma biópsia da mucosa intestinal para saber se na realidade existe alteração a nível da mucosa, se existe inflamação, edema, que possa estar causando isso. Então o médico é a pessoa mais indicada, o gastroenterologista, para avaliar melhor essas condições que você possa estar apresentando. Se você tem um filho, uma criança, com dor de barriga, vamos falar que é dor abdominal, dor de barriga, e com diarreia, indisposição, emagrecendo, um pouco desanimado, tem que fazer os exames para ver se essa criança não é uma celíaca ou não tem uma alergia ao glúten que possa estar causando esses problemas a nível orgânico. Então, o glúten é assim. Se você tiver intolerância, alergia ou doença celíaca, você não pode ingerir glúten. Você tem que saber a origem do produto, da onde está vindo, onde é fabricado, porque quem fabrica os produtos sem glúten não pode ter outros produtos sendo fabricados concomitantemente, com uma farinha de trigo, tudo que pode contaminar. E isso é o suficiente para desencadear no celíaco, ou naquele que é alérgico, uma reação. Então é muito importante. Alergia, existe tratamento. O celíaco também tem tratamento. E o principal tratamento é a restrição, ou não pode comer nada que tenha glúten. E essa questão do tratamento, doutor, só para quem está em casa, de repente, né, que ficou na dúvida, a gente sabe que a dieta, eu acho que é, né... A dieta é fundamental. É fundamental. É o princípio fundamental, porque se você é celíaco, não pode usar nada que tenha glúten. Você tem que ler a embalagem. Hoje os produtos vêm bem discriminados.
sem glúten. Se não tem glúten, então você pode ingerir. É uma segurança para você. Você está fora, está viajando. Você procura um lugar onde faça uma refeição sem glúten, para que você não possa ter um contratempo. Assim como alergia. Tem pessoas que têm uma alergia muito séria ao glúten. Então tem que tomar muito cuidado. Se você é alérgico ao glúten, não pode também ingerir o glúten. Tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Recentemente eu estava vendo uma pessoa que estava respondendo sobre o assunto e alguém perguntou, existe aquele comprimidinho da lactase, né? Para quem é intolerante à lactose, se vai, por exemplo, no rodízio de pizza, a pessoa toma antes. Para o glúten não tem, Não né? tem. Não tem isso aí. Não tem. É uma reação autoimune que ele, ao sentir o glúten dentro, já desperta a reação, uma reação inflamatória, dá um mal-estar na pessoa, desenvolve todos aqueles sintomas de diarreia, mal-estar e indisposição, fadiga, um cansaço que dá na pessoa. Então nós devemos evitar nesse sentido. Então você, se é celíaco ou alérgico, você pode ter uma vida normal, mas há necessidade de um cuidado todo especial. E só para reforçar, doutor, essa questão, né, da comida sem contaminação é para quem é intolerante. Quem tem alergia, eu acho que até pode ter contaminação, ou também não. Não tem maiores problemas. Dependendo do grau da alergia que você possa ter, muitas vezes até um pouco de glúten a pessoa pode ingerir de certas substâncias sem maiores problemas. Mas tem pessoas mesmo alérgicas que não toleram nem um pouquinho. Certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Para quem ficou interessado, né, quer conversar um pouquinho mais com o doutor, onde te encontra? Olha, estamos sempre ali na Ecoclínica, à disposição. Precisou, a gente sempre está ali o tempo todo, com toda a nossa equipe, que é uma satisfação enorme, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que para quem está em casa pode aprender um pouco mais. E como eu sempre digo, o aprender, né, o conhecimento, ele é muito para ficar só para nós. Compartilhe com quem você conhece as informações que você ouviu aqui. Você pode ajudar em muito alguém que você gosta. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.